Feche os olhos um pouquinho. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele dá para nós. Né? Uma oportunidade que a gente tem que agarrar. Né? Porque nós não sabemos quando vai ser a última oportunidade que a gente vai ter. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de poder falar do teu nome. Perdoa as nossas falhas como seres humanos, como igreja. Usa nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Aonde tiver alguém, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade, curando, libertando, restaurando, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Nós também oramos pela Thaís, oramos também pelo Rogério, oramos também pelo Fábio Veronese, oramos também pelo Arilson, oramos também, Senhor, pelo Vitor, pela Laura, pela Alexandra, enfim, por todas as pessoas que fazem com que esse trabalho seja cada vez mais um trabalho abençoado. Louvamos também ao Senhor pela vida dos GAPs, dos monitores, das pessoas que são os coordenadores desse lugar. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que nós possamos sentir o teu toque, para a glória do teu santo e bendito nome. Se tiver alguém aqui enfermo, que o Senhor cure. Se tiver alguém triste, que a alegria do céu nos encontre. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz no nome poderoso de Jesus. Abençoa nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando Jesus ele foi lá na cruz do Calvário, por nós, a Bíblia diz que ele ficou todo deformado, né? Ele ficou tão feio que ninguém dava nada para ele. Algumas coisas aconteceram naquele dia. E uma das coisas principais que aconteceram, que muitas vezes a gente não se importa com isso, é quem levou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53. Só quando ele fala que ele levou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades, são duas circunstâncias que a gente passa todos os dias. O que acontece com a gente muitas vezes é aquilo que eu falei outro dia, e vou repetir, não sendo repetitivo, é que a gente se acomoda muito com as coisas. A gente se acomoda com a dor, a gente se acomoda com as circunstâncias, né? Muitas vezes a gente não quer uma mudança, uma libertação dessa situação. Se você sentir que seu corpo físico não está bem, você está com uma dor, né, com uma enfermidade, começa a repreender, começa a orar. Mas tem que orar com fé. Que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então tem situações que a gente passa na vida que não pertencem mais para nós, mas só que nós vive essa circunstância como se Jesus não tivesse morrido na cruz pela gente. Então a gente tem que começar a aprender a fazer isso. Está com dor? Começa a repreender em nome de Jesus. Dor, você não pertence mais para mim não, sai fora. Começa a repreender. Deus é Deus da cura. Ele é o Deus da libertação. É Deus da restauração. Só que a gente tem que ter fé para poder falar isso. Né? Não adianta a gente falar da boca para fora, dor, sai fora aí. Eu conheço pessoas que estavam com coriza, sabe que o nariz corre. Né? O cara falou, coriza, sai fora, em nome de Jesus. Sai. Daqui a pouco a coriza foi embora. Então assim, Deus ele quer fazer as coisas para a gente. Só que a gente tem que entender, começar a compreender que ele já fez o que era necessário fazer. Agora a bola está com nós. Então, se vez de você ficar acomodado com a situação, com a dor, acostumado com a situação aí, começa a mandar embora. Começa a repreender, mas com fé, com determinação. Porque Deus não criou a gente não passou por tudo que a gente passou, para a gente viver com dor, viver com, sabe, com isso. Então vamos ver Isaías 53, por gentileza aí. Olha o que fala aqui, ó.
aparição, mas no capítulo 52, a partir do versículo 13. Capítulo 52 de Isaías, versículo 13. Olha o que fala. 53 de Isaías. 52 de Isaías, versículo 13. Vou ler. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Está falando de Jesus, não está falando de homem nenhum, nem de profeta. Está falando de Jesus. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. O 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que do outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Assim, glorificará, salvará, alcançará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que lhes não foi anunciado verão, e aquilo que lhes não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado dos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aí vem aquilo que eu estou falando. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades. Todas as enfermidades, ele tomou sobre si. Ele pegou, tipo assim, sabe? Pegou alguma coisa, por exemplo aqui, desce aqui, Gabriel, aqui. Pegou o boné do Gabriel. Vocês entenderem. Tomou, estava aqui, ele tomou aqui as enfermidades, seja ela qual for. Então, se nós estamos com uma enfermidade ainda, é porque nós não aprendemos a repreender essa enfermidade. Você pode falar com ela. Deus nos deu para a gente poder e autoridade. A autoridade é você falar para qualquer situação da sua vida, sai fora. Eu não quero ser comigo aqui. Mas tem que usar com fé para falar. Dor, sai fora. Eu não quero ser comigo. Ele já levou. O meu Senhor já levou a dor. Já levou a enfermidade. Então veja bem, vou ler de novo. Olha, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aí depois tem uma vírgula assim e começa de novo. Ó. E as nossas dores ele levou sobre si. Aqui. E as nossas dores ele levou. Primeiro fala que ele tomou, arrancou de nós as enfermidades. E depois as nossas dores, que não é das enfermidades, aí você precisa entender, ele está falando de uma outra circunstância, ele levou. Está falando de duas situações, de duas formas diferentes que Jesus fez aqui. Primeiro ele fala, ele tomou sobre si. Depois ele fala, e as nossas dores levou sobre si. Aí nós vamos explicar o que está falando aí. Então qualquer dor que você tiver, qualquer tipo de enfermidade, você foi no médico lá, o médico falou, rapaz, tem poucos dias aí, você vai morrer, a coisa está feia. Aí você pode repreender, conversar com a dor. Olha aqui, em nome de Jesus, eu determino que você saia do meu corpo em nome de Jesus, mas com fé, com determinação. Você pode falar. As enfermidades. Depois está falando das dores. O que quer dizer essas dores? As dores da alma. As dores da alma. As mágoas. As decepções. As angústias. Essas são as dores que ele tomou sobre si. Então, imagina as mágoas que você tem na vida. Ele já tomou sobre si. Imagina as decepções que você tem na vida. Ele já tomou sobre si. Imagina as angústias que você tem na vida. Ele já tomou sobre si.
Agora, se ele já tomou essas coisas sobre ele, por que eu estou angustiado? Por que eu estou amargurado? Por que eu estou com mágoa no meu coração? Por que eu estou decepcionado ainda? Porque eu não aprendi a colocar nas mãos dele isso que está me fazendo sofrer. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, mas é pesquisa, tá? Ninguém chuta o cachorro porque quer, porque acha legal. Ah, vou chutar o cachorro ali porque eu acho legal. Não é o cachorro que está latindo, não. Se o cara ficou mal, não, porque sei lá. Ele vai falar, por que chuta o cachorro? Coitado do cachorro. Não é esse cachorro. É usar entorpecentes, beber, fazer qualquer coisa, né? Não tá certinho. Então ninguém vai se enfiar numa situação da vida como essa à toa, porque acha legal. Tem um problema. Não é porque acha legal? Tem um problema aí. Que é um problema psicológico aí. Muitas vezes a gente se agarra em uma situação mais fácil. As pessoas, elas em vez, aquilo que eu falei, elas não sabem lidar com o problema outro dia, né? Não sabem lidar com o problema, então ela acha um ponto fraco para poder tentar substituir aquela dor que ela está passando. Ela vai no bar, vai na esquina, vai fazer qualquer coisa. Tem gente que, ao invés de fazer isso, se prostitui. Você acha mesmo que... Não posso nem falar isso aqui, senão vai dar problema. Mas você acha que uma pessoa que se prostitui, você acha que ela se prostitui porque ela quer? Há um vazio na nossa alma, e esse vazio, ele só é preenchido por Jesus. E quando nós sabemos lidar com esse vazio que a gente tem na alma, a gente vai no baile de Macalé. Macalé não, a gente vai nas esquinas da vida. Estava conversando com um camarada hoje lá em cima, ele falou que vai no Tião lá e pega 3 corotas. Jesus amado, 3 corotas é 1,5 litro quase. Então assim, são pessoas que não sabem lidar com a circunstância, então ela estaciona num outro lado. Só que depois que pegou, gente, é que nem gasolina. Né? Tacou um pouco de gasolina lá. Você vai tacar a gasolina para pagar? Não, vai pegar lá em fogo. E é assim, por isso que estamos nessa situação. Talvez você não lembra do que foi, do que você foi chutar o cachorro a primeira vez. Mas tinha um problema, você pode ver que tinha um problema. Se foi porque não deu certo alguma coisa. E é aí que a gente tem que começar a entender que Ele já tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. As enfermidades já levou sobre si e as nossas dores, as nossas mágoas, as decepções. E por que nós estamos amargurados? Por coisa que já aconteceu há 255 anos atrás. Você não vai conseguir resolver mais. Você vai sofrer 2 vezes. Toda vez que você consegue, que você se lembra de algo que te fez sofrer, você sofre de novo. Você já sofreu quando aconteceu a circunstância. Quando você lembra de novo, você sofre outra vez. Entendeu? A gente tem que aprender psicologicamente a sair fora dessa situação aí. Muitos de nós estamos decepcionados por alguma coisa. Aí você tem que entender o que te decepcionou. Você tem que entender por que você carrega uma mágoa no seu peito. Você tem que entender por que de vez em quando você se sente angustiado. E aí, se você consegue entender isso, o que aconteceu para que você ficasse nisso, e que você tomou uma atitude totalmente errônea, né? Foi lá e chutou um cachorro, pisou no rabo do gato e deu um safanão no papagaio, depois você entrou nisso daí, que fez com que você estivesse aqui hoje. Quando você começa a entender isso, aí você começou a achar o fio da meada da sua recuperação. Agora, por que a gente fica preso no passado que a gente vai conseguir resolver? Você não vai conseguir resolver o passado. Já foi. Já era. Passou. Por isso que chama passado. Passou. A gente tem que viver para frente. Ó, olhar para frente.
Né? É por isso que eu falo, os momentos bons e os momentos ruins. Os momentos bons, o que nós aprendemos com ele, e os momentos ruins, o que nós aprendemos com ele. Se você já foi magoado, ferido, né? Eu ouvi uma psicóloga me dizer uma certa vez que uma criança, quando ela carrega uma mágoa, quando ela vira um adulto, ele vai se sentir magoado e vai magoar os outros. Entendeu? Uma criança, quando ela se sente magoada, quando ela é pequenininha lá, dentro do ventre da mãe, né? Já começa a ouvir palavra contrária. Ela não vai crescer um ser humano sarado. Ela vai crescer um ser humano com problema. Magoar os outros, ferir os outros, magoar. Só que isso é tão sério, se a gente não mudar isso, existe uma situação espiritual chamada hereditária. Entendeu? Um morreu com câncer, o outro está com câncer, o outro vai pegar câncer, o outro com câncer. Então isso chama-se maldição hereditária. Mas a maldição não quebra quando nós recebemos Jesus, quando nós confessa, quando nós falamos, a maldição sai fora. Quando você não fala, você fica caladão aí, a maldição continua te seguindo. Entendeu? Então assim, por que você está com dor, enfermidade, se você pode mandar essa enfermidade embora? Por que você está aí magoado, né? Está chateado com uma situação que aconteceu há 355 anos atrás, se ele já levou embora? Você está segurando um negócio que não é seu, que ele já levou. Eu sei que não é fácil, não estou aqui falando, olha, é mamão com açúcar, né? Moranguinho com leite, não falei nada disso. Não é fácil, porque a gente aprendeu de uma forma diferente. Só que a gente, eu não estou falando grego para que ninguém entenda. Estou falando uma coisa muito clara para que todos nós entendamos. Tem gente que é frustrado por causa de separação de pais. Tem gente que foi criado pelos avós. Tem mágoa do pai e da mãe que abandonou. Sabe, são situações que nós passamos na vida. Isso, você pode falar, não, isso não me magoa. Magoa, nós somos humanos, gente, somos carne e osso. Verdade. Entendeu? Isso fere a nossa alma. E aí fala que ele levou as nossas dores, ele tomou as nossas dores sobre si. Então a gente tem que aprender a lidar com isso daí. Liberar perdão. Eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, não gosto da minha avó, não gosto do meu avô, não gosto do meu irmão. Não gosto. Isso vai fazer mal para você. Então tem uma raiz de amargura aí, que faz com que você não seja liberto da situação que você enfrenta hoje. Você tem que saber qual que é. Você tem que saber qual que é. Porque quando você descobrir o que é que faz você chutar o cachorro, pisar no rabo do gato, você vai entender que você começa a trabalhar isso daí. E aí você vai ficar sarado, porque você vai praticando cada vez mais isso não vai atingir mais. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui, ó. Eu tinha uma irmã, ela morreu com 42 anos. Morreu em 2021, lá na época da pandemia, ó. Pegou Covid. Ela estava em casa, na casa dela, lá em Piracicaba, morava lá, e deu um AVC. Deu fraco. Ela estava conversando no grupo da família lá. Estou com dor de cabeça. Foi lá e deitou. Só quando ela foi deitada, deu mais forte. Deu de novo. Isso fez com que ela fosse parar no hospital. 42 anos. Forte. Um dia eu vou mostrar a foto dela para vocês. Fortinha, 42 anos, deu AVC. Atingiu 70% do corpo, do cérebro. Ela ficou paralisada. Não falava. O médico ligou para mim, era uma quinta-feira como essa, ligou para mim ir lá com urgência, falou assim para mim, se eu operar, morre. Eu quero minha irmã viva.
mas se eu não operar, ela vai ficar vegetativa em cima de uma cama. Eu falei, doutor, eu confio em Deus, eu sei que Deus pode curar, eu sei, então eu quero minha irmã viva, porque se opera, ela morre. Eu deixo ela viva. Ela ficou 34 dias internada lá na UTI. 34 dias. Como ela ficou, você sabe que dá, quando você fica muito tempo deitado, começa, né, dá um negócio nas costas lá. Ferida. Ele dá ferida nas costas. E aí, deu uma ferida nas costas, os médicos tratou e tal. Com 37 dias que ela estava internada lá, o dedinho do pé, como se você tivesse tomado uma martelada, a unha assim ficou preta assim, ó. O médico me ligou, a gente vai ter problema aqui, da perna esquerda, da perna direita. Então assim, a gente vai ter problema, eu vou fazer uma análise, depois eu te explico. Eu falei, tá bom. Aí no outro dia, fez uma análise, no outro dia ele me ligou. Você tem como vir em Piracicaba? Eu falei, tem. Eu ia todo dia dela? Tem. Cheguei lá, se reuni e falei assim, ó, é o seguinte, a gente vai ter que amputar a perna dela. Está dando trombose, por causa que ela ficou muito tempo deitada, vai ter que amputar a perna. Eu falei, doutor, eu quero a minha irmã viva. Aí foi lá e cortou a perna na coxa aqui, ó. Cortou a perna dela. Demorou para ela entender, porque ela com 70% do corpo do cérebro atingido, para ela entender que ela estava sem perna. Teve que psicólogo, conversando e tal, até que ela entendeu que tinha uma perna dela que tinha sido cortada. E eu fui enterrar a perna quando cortou. Quer dizer, é mais ou menos 1 quilo de um corpo, né? Um corpo humano, que corta, eles incineram, taca fogo, né? Faz como se fosse queimar de virar cinza lá. Crema, esse crema. Se passa de 1 quilo, mais ou menos, eles têm que enterrar como se fosse um corpo. E aí a perna dela, mais ou menos assim, teve que enterrar. O pé, tudo. O pé, mas a coxa, daqui para baixo. Ela ficou 1 ano e 6 meses. Até que veio a pandemia. Eu falei, ninguém vai ver ela, porque se levar a pandemia, se levar a Covid para ela, ela não escapa. Alguém foi lá com a Covid, passou para ela, ela morreu. Essa minha irmã, quando ela nasceu com um problema no céu da boca. Ela não tinha céu da boca. Era um buraco no céu da boca. Não tinha céu da boca. Porque se você não tiver céu da boca, você não fala. Você tem que ter o céu da boca, porque senão você não fala. Então, ela teve que fazer um tratamento, quando ela era bebê, pequenininha, lá em Bauru, hospital de base de Bauru, Centrinho, para poder refazer o céu da boca. Onde ela nasceu? Tem gente que nasce com... Isso, chama lábio palatal. Isso que ele está falando aqui. Chama lábio palatal, aqui é só aberto aqui, ó. Aí eles lá em Bauru, eles fazem essa reconstrução. Aí, quando fez tudo, minha irmã recuperou, fazia tratamento lá também em Bauru, nasceu uma sobrinha minha, com o mesmo problema. Só que a minha sobrinha nasceu com um furinho só no céu da boca. Depois da minha sobrinha, nasceu minha irmã, sem os tímpanos. Aí eu tinha já me convertido. Falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Nasce a minha irmã, depois a minha sobrinha, depois a minha filha, depois nasce um sobrinho meu com a língua presa, a língua totalmente presa. Ele fala que nem uma cebolinha. Aí eu estava convertido, eu falei, peraí, tem uma coisa errada aqui, né? Então eu fui orar, orei, em nome de Jesus, estava no começo, para que nunca mais nascesse ninguém com esse tipo de problema na minha família. Nasceu mais uns 15 depois. Nenhum com problema mais. Então, existe a maldição hereditária. Você carrega o que os outros pegaram lá atrás.
Mas quando eu recebo Jesus, isso não sai? Sai se você confessar, se você falar. Se você der fé. Se você não falar nada, você continua carregando, porque vai passando de geração em geração, assim, ó, até alguém entender que tem que quebrar essa maldição. Hereditário. Um casa separa, outro separa e casa. Entendeu? Sabe, aconteceu isso, já viu isso na sua família? A pessoa casa, fica 3 meses, 1 ano, 50 anos casado, 20 anos casado, 10 anos, separa. Aí vem o outro casa também, com quase o mesmo tempo, separa. Aí vem o outro casa, fica um pouquinho de tempo, separa. Isso é maldição, precisa ser quebrado. A minha tia tem síndrome do pânico, o meu tio tinha também, eu tenho também. Maldição hereditária. Um tinha, passou para o outro passou para o outro, e se não repreender, passa para o outro, que vem depois. A questão espiritual é muito séria, gente. Vocês têm que entender isso, pelo amor de Deus, tem que entender a questão espiritual. Tira um dorminho para mim lá, por gentileza, alguém? Então, Deus, Ele quer nos abençoar. O menino ali está cansado aqui. Então, Deus, Ele quer nos abençoar. Quando nós entendemos isso, que Deus quer nos abençoar, a gente começa a aprender a repreender a situação. Então, a gente é curado das circunstâncias. Então, maldição hereditária existe. Tem que começar a repreender. Começar a repreender. Um morreu com um negócio de coração, o outro morreu com um negócio de coração, o outro está no coração, o outro tem problema no coração. Então é uma situação hereditária que precisa ser quebrado. É só no mundo espiritual. É só no mundo espiritual que acontece isso. Um morreu de infarto, o outro morreu de infarto, o outro tem problema no coração. Se não repreender, vai dar problema. A questão espiritual, gente, é muito séria. A gente tem que começar a aprender a lidar com isso. Por isso que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si. Então, tem muita gente sofrendo com mágoa que já não te pertence mais. Você tem que deixar essa mágoa fora. Um separou, o outro separou, o outro está separando, o outro... Repreender, sair fora disso aí. Não é normal. Quando você vê que passa para um e entra no outro e vai vivendo, isso não é normal. Não é normal. Por isso que a gente tem que aprender a lidar com a circunstância espiritual. Olha aqui. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidade do corpo físico. A enfermidade do corpo físico Ele tomou sobre si. Aí qualquer tipo de enfermidade, começa a conversar com a enfermidade. Olha, em nome de Jesus, sai. Não é em nome de fulano, bertano, ciclano, mais ou menos nada. Em nome de Jesus, enfermidade, estou te dando uma ordem, sai do meu corpo agora. Aí em nome da vassoura, sai, não vai sair. Em nome da, também não vai sair. Em nome de Jesus, sai. Eu falei e não saiu. Fala de novo. Até você entender que Deus fez a cura. Quer ver? Ó? Olha o que diz no Salmos 103 aí. Abre aí, para nós terminar. Salmo 103. Olha. Salmos 103. Vamos ler no comecinho. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha aí, olha só. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Para todas as suas iniquidades. Quando eu falo de iniquidades, olha aqui, o que é iniquidade? Presta atenção. O que é iniquidade? Iniquidade são 3 circunstâncias que todos nós fazemos. É injustiça,
perversidade e crueldade. É iniquidade. Então, para enxugar, ficar tudo bonitinho ali, o salmista falou iniquidade, mas é perversidade, injustiça e crueldade. Pastor, eu orei que para quebrar essa Isso. maldição hereditária no Salmo, no Isaías. Continua orando. Você ora para mim também? Ó, então olha aqui. Qual é? Nós cometemos injustiça todo dia. Cometemos injustiça com um, com o outro. Você pede perdão? Não. Isso no mundo espiritual é ligar. Tudo que você liga aqui, liga lá. Tudo que você liga lá, liga aqui. Então quando a gente comete injustiça com alguém, tá ligado lá, tá ligado aqui. Perversidade. O ser humano, o homem em si, é perverso. Nós trocamos Deus por qualquer coisa. Nós trocamos qualquer coisa por qualquer coisa. A gente troca a nossa saúde por um rabo de gado. A gente troca a nossa saúde por um cinzano. Um pino. Troca a nossa saúde por um pino. Perverso, perversidade. Quantas vezes a gente foi convidado para umas certas coisas, um culto, por exemplo, e nós foi no aniversário do gato. A gente foi atrás de uma outra coisa e deixou o culto para lá. Quantas vezes a gente foi chamado para talvez alguma coisa da parte de Deus que nós trocamos? Isso é perversidade. Quando você troca alguma coisa por alguma coisa, é perversidade. Outra coisa, crueldade. Quantas crueldades a gente já cometeu? Sabe uma das piores crueldades que a gente comete? É quando a gente fala, como eu estou sofrendo lá na clínica, meu Deus do céu. O que Jesus sofreu? Chega aos pés? Não. Eu estou sofrendo, oh meu Deus! Como bebe igual? Estou sofrendo, Jesus! Bebe igual de fome. Ah, meu Deus, como eu estou sofrendo! Sofrendo tanto passando bem. Hã? Sofrendo tanto passando bem. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, né? Eu falei para ele assim, você já passou por algumas instituições, né? Eu falei assim, fala para mim uma coisa diferente que você não consegue ver aqui. Ele falou, não tem. É diferente. Então assim, é uma crueldade quando você fala que você está sofrendo uma circunstância e você esquece de quem já sofreu lá atrás para te dar a vida. Sem falar os gatos no fio que alguns jogaram aqui, né? Tem uns aqui que jogou gato no fio, né? Amarrou bombinha no rabo do gato. Por ele tomar choque? É. Nossa! Que crueldade! É. Eu acho que eu sou pessoa que não fez crueldade. Não? Amarrou bombinha no rabo do gato? Seu coração, né, pastor? Eu conheço o coração de João, isso é Deus. Amarrou bombinha no rabo do gato? Eu lembro que antigamente meu primo amarrou bombril no rabo do gato e deixou correndo e jogou ele girando o gato assim ainda, sabe? Ah. Crueldade. Matou o passarinho? Ah, matou o passarinho. Crueldade. Por que matar o passarinho? Tá na gaiola pra quê, né? É. Tá vendo? Isso é coisa simples, né? Coisa simples. Matar passarinho, matar passarinho. Tem gente que mata o passarinho, não mata nem para comer, mata porque é maldade, não mata aquele passarinho. Então, tem um passarinho lá, matou o passarinho ainda. É, tá confessando os pecados aí, gente, senão não vai pro céu não, hein? Sem falar tantas coisas, eu sou o cachorro, o cachorro de verdade, o pingo lá, o totó. Eu bati na minha mãe já. É, olha que pecado. Então, são situações que a gente passa na nossa vida que a gente tem que começar a acertar isso daí.
Alguém que jogou fio no gato? Ou gato no fio? É só lá na 2 que tem, né? Na 2 e na 1, né? Não. Gato no fio nunca joguei não, como matei de gato na minha vida, Ah. matei bastante. Paulado no gato. Paulado. Atirei o pau no gato, totou. Mas o gato totou, não morreu, não morreu. Dentro do taco, jogar dentro d'água. Olha lá. É, Fez isso? aquele peito de gato, hein? Você fez isso, Zé? Eu fiz. Eita. Minha avó mandava fazer, eu era mulher. Olha lá. Olha a crueldade no gato, hein? E o gato tem curva. Os cabrinhos amarravam no rabo dele. Agora tá aqui, ó. Olha lá. Por isso que está internado, matou o gato. Os cabrinhos amarravam o cabelo no rabo do gato, o bicho saía gritando pro lado do lado. Bombinho lá pro gato. Tirava o castilho correndo. A bananinha. Meu Deus, hein? Aí. Está internado hoje, está do lado do gato. Era moleque. Hoje tem dó, né? Amém, gente? Amém. Então, quando fala aqui, ó, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, mas também perdão. Eu estou terminando já. Cara, quando eu me converti de verdade, eu pedi tanto perdão para Deus, cara. Eu trabalhava na rádio, na época, e tinha um cara, uma pessoa que eu ensinei, né? Ele fazia programa lá, programação na rádio e tal. E ele, ai meu Deus do céu, que pecado, Jesus. Ele pegou diabetes, e a diabetes ele ficou cego. Então era um moleque, né? Mas moleque não presta, né? Então ele chegava assim, ó, meio segurando as paredes, que era um corredorzinho, 1,5 metro, quase 2 metros, corredor, e ele vinha segurando dentro da porta lá, alguém colocava ele na escada, ele subia ali e vinha segurando. Então ele falava assim pra mim, ô Paulinho, tô chegando. E daí aí eu colocava papel no chão, para ele pensar que estava caindo alguma coisa. Uma vez eu dei uma maçã, eu dei uma cebola, falei que era uma maçã para ele. Uma vez eu dei uma linguiça, falei que era banana. Ai que maldade. Mas depois eu pedi perdão. Então olha aqui, é Ele que perdoa as nossas iniquidades. O senhor não era o Paulinho, boa pessoa do rádio, não? Não. Queria ser, ele é famoso, ganhando dinheiro pra caramba. Amém? Então olha aqui, ó. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se remova como a árvore. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, paciente e grande em beneficência. Amém? Amém. Então, se Ele já fez isso na nossa vida, por que nós estamos presos no passado? Por que nós estamos presos no passado? Estamos lá presos às coisas que já aconteceram, se Ele já levou. Por que nós estamos presos ainda em coisas lá atrás que já passaram, que você não vai conseguir resolver? A única coisa que você pode mudar é o futuro. O passado não. O passado você não muda mais. Onde você mora tem rio? Tem. A água que vai para lá na volta? Não. Não volta. Então assim, Deus ele quer que você entenda isso, né? Que você entenda que precisa aprender a se livrar das coisas que Deus já levou. Você está segurando o negócio por causa você está sofrendo porque quer. Ô Paulinho, batismo é verdadeiro quando batiza nas águas correntes ou piscina também? Piscina também, qualquer um. É feito, desde que seja feito com sinceridade. Né? Uma vez eu batizei um cara, o cara está bêbado. Batizei o cara está bêbado. Desse jeito, o que está acontecendo aí? Eu falei, batismo, alguém falou batismo. Batismo, eu quero batizar também. Aí eu falei, vou batizar o cara bêbado. Aí tinha uma pessoa comigo que me ajudou muito, falou assim, batismo, o que te impede de batizar ele se ele quer?
Com ele, batizei 9. Os 8 que eu batizei caiu fora, só ficou ele. Hoje ele é pastor. Olha que benção. Ficou muito que eu fiz. Deus usa as pessoas. Deus usa as coisas. Ele chegou assim, ó, tá todo mundo lá. O que está acontecendo aí? Aí alguém falou, é batismo. Eu pensei que era festa. Eu Deus posso, usa as coisas. posso batizar também? Não podia, sabe? posso batizar também? Aí alguém falou assim, traz uma roupa para ele lá para batizar. Aí deram uma roupa para ele, vestir a roupa nele lá, deu trabalho para vestir a roupa. Batizou ele. Vai da nossa intenção e de nós entender o que a gente está fazendo ali. Eu batizei 9 com ele, 9, ele era o 9. 8 não permaneceu, até hoje não voltaram mais. Ele está feliz. Diz que já deve um dia você entrar na igreja que ele está lá. Lá no para a universidade. Amém? Amém. Deus quer mudar a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Só que deixa o passado. Existe uma canção que fala assim: tudo entregarei, tudo entregarei. A Jesus bendito, tudo deixarei. Larga a dor, larga a enfermidade, larga a preocupação para lá, rapaz. Você está caçando problema, rapaz. Nem diz um nome. Sai do problema, rapaz. Você está caçando problema. Larga o problema, rapaz. Pega firme na mão de Deus, rapaz. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Fala no coração de cada um. Derrama a sua graça. Em nome de Jesus. Livra-nos de nós mesmos. Perdoa as nossas falhas. Para a glória do teu santo e bendito nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.